Seminário de Fundamentos de Materiais, tema aerogeradores. O grupo é composto por Dayana Brum, Guilherme da Silva, Marcos Rian, Matheus Rocha e Ramsés Polese. Aerogerador é o nome dado à transformação da energia cinética do vento em energia elétrica, por meio de uma turbina eólica. Por ser uma energia renovável e limpa, apresenta inúmeras vantagens. A força do vento gira as pás que propulsionam um rotor. Este se conecta com o eixo principal que move o gerador. Dentro da turbina, há um multiplicador de velocidade que gira o rotor a 1500 giros por minuto, permitindo a geração de energia elétrica. A eletricidade é enviada para cabos a um transformador e entregue à rede. A energia eólica é utilizada há milhares de anos para atividades como moagem de grãos e bombeamento de água, mas foi a partir da década de 1970, com a crise do petróleo, que ela passou a ser utilizada para a geração de energia elétrica. E o primeiro aerogerador foi instalado na Dinamarca em 1976. O meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre a resina epóxi. A resina epóxi é um polímero termofixo que se endurece quando se mistura com agente catalisador. As resinas epóxi mais frequentes são produtos de uma reação entre epicloridrina e bisfenol A, apesar de que existem algumas resinas que também são formadas a partir de bisfenol F. Elas possuem três características principais, que são as propriedades diluentes, flexibilizadoras e a pigmentação. As características diluentes reduzem a viscosidade da formulação e com isso elas facilitam bastante a aplicação. As características flexibilizadoras, elas reduzem a rigidez, tornando o material, a estrutura, mais resistente à deformação por cargas. E essa flexibilização ela pode ser adquirida através da introdução de cadeias covalentes longas durante o processo de cura. Aí a pigmentação basicamente o propósito dela é melhorar a aparência da resina na hora da aplicação. E existem uma série de corantes inorgânicos que podem ser utilizados para dar essa pigmentação à resina. Por exemplo, o carbono, que torna a resina preta, o titânio, que torna branca, o óxido de ferro amarelo ou vermelho, e existem também outros corantes artificiais que podem ser usados. A união da resina epóxi com a fibra de vidro dá uma maior resistência plástica para a estrutura, o que acaba se tornando fundamental nos aerogeradores. E além dos aerogeradores, também a resina epóxi tem muitas outras aplicações, como por exemplo a produção de tintas, a placa-mãe de computadores, dispositivos eletrônicos, o revestimento de concreto e também pintura de pisos, que no caso, por exemplo, quadras esportivas, que muitas quadras esportivas utilizam a resina epóxi na pintura dos pisos, o que torna o piso mais seguro, vamos dizer assim, machuca menos se cair. No mundo da ciência dos materiais, almeja-se alcançar a melhor combinação de propriedades dentro de um mesmo material. Porém, este fato nem sempre é possível através das vias tradicionais. Logo, as fibras de vidro e as fibras de carbono são a combinação mais utilizada com a resina epóxi, na formação de compósitos com fibra multidirecionais, para a construção das pás dos aerogeradores, devido à facilidade de conformação, baixo peso e grande resistência mecânica. As pás dos aerogeradores, elas passam por diversos ciclos de flexão, propriedades mecânicas que devem ser observadas para que essas hélices não tenham contato acidental com a torre de sustentação do aerogerador, do gerador horizontal, a fim de evitar graves danos. O estudo dos materiais compósitos através de ensaios mecânicos, simulações computacionais, permitem explorar as características de orientação das fibras, reforços estruturais e demais situações que podem afetar o desempenho e a segurança do gerador. Os compósitos reforçados com fibras possuem características específicas em relação à fadiga, à torção, à flexão e à resistência a impactos, diretamente influenciadas pela direção das fibras da matriz. Se o processo
de construção for otimizado, a aplicação para a qual o compósito está sendo desenvolvido é possível ampliar ou orientar essas características, aumentando a eficiência mecânica sem que haja aumento significativo dos custos de produção. Olá pessoal, eu me chamo Marcos e vou dar continuidade ao trabalho. Agora eu vou falar sobre conclusões e perspectivas, né, acerca dos aerogeradores. Bem, destaque que diante de todas as características dos materiais usados nos aerogeradores, os materiais mais utilizados nos grandes parques eólicos são a fibra de vidro e a resina epóxi. Elas apresentam inúmeras vantagens em relação ao aço e outros materiais. Bem, pessoal, durante todo o nosso trabalho, nós utilizamos o aço, a resina epóxi e a fibra de vidro. A gente abordou muito sobre elas, e especialmente a fibra de vidro e a resina epóxi. Quando juntamos elas, conseguimos uma maior resistência plástica, a maior resistência plástica, a máxima, o que é muito bom para sistemas, né, como os aerogeradores, que tem que suportar diversas condições climáticas e precisam ter uma boa resistência. E essas duas, a fibra de vidro e a resina epóxi, elas conseguem garantir isso. Bem, ademais, né, pontos importantes também devem ser levados em consideração para o dimensionamento de um aerogerador, como um custo viável e um projeto de excelência. Bem, essa foi a conclusão do nosso trabalho. Para falar um pouco sobre as perspectivas. Bem, os aerogeradores, eles possuem diversos problemas nos rolamentos das turbinas, o que é considerado por vários engenheiros, né, como o calcanhar de Aquiles dos aerogeradores. Bem, ele é um problema, né, enfrentado por praticamente todos os aerogeradores. A principal razão de falhas com os rolamentos é a descamação, que é visível ao olho nu, e que, por sua vez, né, leva a outro tipo de descamação microscópica, que eu acho que vocês conseguem dar uma observada aqui. Esse daqui, ó, especialmente, para ver que está descamando, ou seja, está oxidando. Esse aerogerador também está com defeito. Bem, né, as possíveis causas, né, desse problema são períodos de cargas pesadas dinâmicas, que vão levar vibrações e variações bruscas de carga, ou seja, forçar muito o rolamento, que por sua vez pode acabar estragando muito, como vocês viram ali na imagem. Mudanças rápidas de aceleração e desaceleração, a falta de lubrificantes e algumas deformações estruturais. Condições climáticas, né, implicam bastante nesse problema. E isso é uma coisa isso é um problema tão grave nos aerogeradores, né, que pode custar muito para as empresas. Essa imagem aqui a gente pode ver, né, a parte de cima de um aerogerador. Essa parte de trás é chamada de gearbox, né? E quando um rolamento ele acaba estragando, às vezes o problema é tão sério que tem que trocar toda essa caixa aqui de trás, essa atrás dessas três pás aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa daqui, ó. E isso custa muito para as empresas e acaba tendo um grande prejuízo, porque um aerogerador, para se construir um aerogerador, requer muito dinheiro, é muito caro o custo de fabricação. Então isso acaba sendo um grande problema para as empresas. E existem vários estudos, e acredito que já está até quase em uso, né, que é a análise de vibrações, né, que consiste
Primeiramente, eles vão fazer uma análise do processo de sinais. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão, medir a frequência, sabe? Aí, através dos gráficos, eles vão fazer análise disso e para ver se o aerogedor está com algum problema. Isso é muito bom, sabe? Porque a gente pode identificar o problema até na fase inicial, o que já evita grandes prejuízos. E além, né, dessa análise de vibrações, a análise de óleos é muito importante, a termografia muito importante também, na parte das pás, né? A endoscopia também. E essa solução, né, que seria a solução que tem sido defendida por vários pesquisadores, ela garante a manutenção dos aerogeradores, uma redução da perda de energia e também no custo de manutenção, né? Como eu falei, ela pode prevenir, como perder todo um gearbox, né? Então sai muito melhor para as grandes empresas fazer esse tipo de análise, que vai gastar menos com o custo de manutenção. E também, né, são utilizados novos materiais, né, nesse processo, que são lubrificantes e componentes mecânicos, que ajudam bastante na prevenção de estragos nos aerogeradores. Bem, pessoal, esse foi o nosso trabalho, né, esse nosso seminário, nossa apresentação sobre os aerogeradores. Espero que tenham entendido bastante sobre o que a gente acabou de explicar. E se tiverem alguma dúvida, você pode estar perguntando aí que a gente vai responder você. Muito obrigado a todos. Até mais.